E olha, gente, aqui no sofá nós vamos receber um brasileiro que há 7 anos mora em Israel e até bem pouco tempo estava no país e passou por momentos bem tensos durante o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O nome dele é Isaac Levi. O Isaac é especializado em História e Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A gente agradece muito o convite. Como é que foi o sentimento, Isaac, de viver dentro de uma guerra? Pois bem, bom dia. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Jovem Pan do Morning Show. E foi um sentimento de muita tensão e, sobretudo, de surpresa, certamente. Porque, geralmente, quando tem esses conflitos em Israel, a gente sente a escalada da tensão, mas da forma como aconteceu, justamente numa manhã, eu acho que vai ser uma manhã que foi o nosso 11 de setembro, a gente nunca mais vai esquecer. Eu me lembro de estar no táxi, indo para o hotel encontrar o meu grupo, sou guia de turismo também, as sirenes tocam em Jerusalém, a gente começa a ver os foguetes rasgando o céu, passando. Então, assim, surpresa e tensão foram esses primeiros momentos que a gente teve dessa notícia do atentado terrorista e dessa incursão de quase 3 mil terroristas que entraram em Israel. Você chegou aqui no Brasil quando? Cheguei há 10 dias. 10 dias. 10 dias que eu cheguei no Brasil, para compartilhar um pouco sobre Israel, também para encontrar algumas pessoas. Uma vez que, como eu trabalho principalmente com turismo, a gente não está tendo mais os peregrinos nesse tempo em Israel, mas também para sair um pouco desse ambiente, até porque eu não fui convocado, apesar de ter passado pelo Exército, então visitar o Brasil depois de tanto tempo. Como você acha que vai ser o turismo lá depois de tudo isso? Olha, eu acredito que o turismo vai voltar. A pessoa que ela vai visitar Israel, ela vai porque ela tem uma emoção muito forte, porque se conecta com a espiritualidade, com a religião naquele lugar. Então, acredito que a partir do momento que os foguetes do Hamas pararem de atravessar para o lado israelense, que isso deve ser em breve, o Hamas tem cerca de 10 mil foguetes, pelo menos 9 mil deles já foram lançados. Então, a partir do momento que Israel controlar militarmente, completamente a faixa de Gaza, eu acredito que as tensões diminuem e os voos das companhias aéreas eles vão voltar a acontecer. Deve levar alguns meses, mas o turismo vai voltar. Mano, do 7 de outubro a 10 dias atrás, quando você deixou Israel, como você avalia as mudanças de humor da população? Porque eu imagino que primeiro tenha vindo um choque, depois talvez um luto, enfim. Como que foi esse processo? O que é que você destaca dessa evolução ao longo dos dias? Assim, eu acho que o primeiro sentimento que nós tivemos, de fato, foi um sentimento de surpresa, como que aquelas 5 fases do luto, e de negação. Não é possível que isso está acontecendo, porque toda a proposta do Estado de Israel ser formada é uma proposta de os judeus agora eles são donos do seu próprio destino. Eles agora são responsáveis pela sua segurança. E de todos os conflitos que a gente teve na história, foi o primeiro momento na história de Israel que as grandes massas de vítimas não foram soldados, mas foram civis. Então foi o primeiro momento que o exército, entre aspas, falhou em providenciar e prover a nossa segurança. Então essa negação de ver as imagens de civis mortos, tudo aquilo sendo compartilhado, e essa preocupação e tensão do que vai acontecer a partir de agora. Porque assim, é o primeiro momento que entraram 3 mil terroristas. Agora a grande questão é, eles estão espalhados pelo país, então foram 2 semanas onde a perspectiva dentro de Israel era: eu não vou sair de casa, eu vou me preparar para uma guerra porque o Hezbollah pode entrar, isso pode se estender a uma guerra regional, e também eu não sei se algum terrorista está rondando aqui por perto. Então assim, foi o primeiro momento até que eu senti que esse conflito com Hamas, que se restringia à faixa de Gaza, aquela fronteira ali do que a gente chama em hebraico Otef Asa, o envelope de Gaza, saiu daquela região, e essa tensão do Hamas foi para Jerusalém também, porque não era nem comum a gente ter os foguetes sendo direcionados para a cidade de Jerusalém. Então, esse sentimento de medo, essas 2 primeiras semanas, uma angústia de você não saber o que vai acontecer nos próximos dias. E agora eu falo que existe a guerra e a sensação de guerra. São coisas diferentes. A guerra está acontecendo dentro da faixa de Gaza, mas a sensação de guerra ela vai se estender para dentro de Israel, muito por conta dos sequestrados e das vítimas. Porque Israel é um país muito pequeno. Não só para Israel, né? Se for analisar, por exemplo, aqueles que frequentam sinagogas no mundo inteiro, os alunos de escolas judaicas aqui em São Paulo, fora de São Paulo. Essa tua definição é muito boa. Sim. A diferença entre a sensação de guerra e a guerra para valer. Exatamente. A sensação de guerra, ela inclusive sai de Israel e se estende a todos os judeus do mundo, né? A gente tem eventos como que judeus sofreram atitudes de ódio, né, em vários países pelo mundo. E é muito curioso como que ser anti-sionista, que é ser contra o Estado de Israel, hoje é basicamente um sinônimo de ser antissemita, ser contra o judeu, porque esses protestos estão muito relacionados. Muito bem. Mi, deixa eu te trazer para a conversa. Oi, Isaac, eu queria te perguntar, porque a gente sabe como você é de Jerusalém, Jerusalém tem aquela parte do leste de Jerusalém, que assim como tem
árabes muçulmanos que são cidadãos de Israel, a gente tem ali o palestino que não é cidadão de Israel. E eu queria saber como é que está esse clima dentro da vizinhança mesmo, porque é uma cidade que volta e meia tem conflitos internos entre as duas populações e é uma coisa muito única, né? Porque nesse momento, inclusive, os árabes muçulmanos que estão nessa região são tão alvo quanto o judeu ou o cristão que está nessa região. Não, com certeza. Agora, é uma situação interessante porque eu digo que as pessoas que elas apoiam o terror, até mesmo dentro do território israelense, é uma minoria, muitas vezes uma minoria barulhenta, mas a maior parte, dos mais de 1 milhão de árabes que vivem dentro do território israelense, pelo menos 30% de Jerusalém, ela é árabe, né, entre árabes, cristãos e muçulmanos, são pessoas que, na verdade, elas vivem bem. E há relações super amigáveis entre judeus e árabes muçulmanos. Geralmente no ramo do turismo, quando a gente trabalha com as pessoas, os motoristas, os atendentes, todas as pessoas, realmente elas costumam ser árabes e há relações amistosas entre a gente. Então, eu acho que os árabes que vivem em Israel, eles reconhecem, na maior parte das vezes, que não há outro país no Oriente Médio onde eles têm tanta liberdade como dentro de Israel. Então, geralmente as relações são amistosas e assim como os judeus, muitos dos árabes israelenses também condenam as ações do Hamas, uma vez que eles sabem também que está colocando a própria vida deles em risco, né? Pepe. Minha pergunta é o seguinte, duas perguntas eu tenho para você. A primeira é, você falou que não foi chamado ainda para a guerra. Você tem alguma expectativa de ser chamado? Vai chegar uma hora que vão te convocar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que a população de Israel, de certa forma, ficou um pouco dividida em relação à negociação com o Hamas na soltura dos reféns ou não. Como é que foi a situação lá? Ok, então sobre a primeira pergunta eu costumo dizer que a partir do momento que o exército de Israel me chamar é porque a situação está bem séria, mas eles não já passaram em 50% o número de voluntários reservistas para servir. Então, já tem todo o necessário, eles estão precisando de outros tipos de pessoas que vão trabalhar na inteligência, na infantaria, o que não era o meu caso quando eu estava lá, que era da logística. Mas sobre a questão de trazer de volta os reféns, eu acho que é a questão que há quase que um consenso dentro de Israel que essas pessoas têm que ser levadas de volta, né? É claro que Israel, de um certo modo, é colocado contra a parede, porque a partir do momento que os reféns eles voltam, Israel também deixa entrar ajuda humanitária e o Hamas consegue o seu combustível tão precioso para bombear, né, o oxigênio para dentro dos túneis. Então, você está dando uma sobrevida ao Hamas. Mas é interessante que essa sensação de guerra que eu falei, ela é muito sentida em Israel pelos pôsteres, cartazes dos sequestrados. Todo mundo conhece alguém que foi sequestrado ou a família de alguém que foi sequestrado ou morta, né? Então, esse é um dos 3 pilares que o Bibi, o Benjamin Netanyahu, colocou nessa operação. O primeiro deles trazer os sequestrados, depois tirar o Hamas de Gaza. Fala, Diegão. Que prazer falar com você aqui. Há alguns dias nós tivemos a Polícia Federal aqui do Brasil desbaratando o princípio de uma atividade aqui em São Paulo. Isso é uma alegria, porque, enfim, conseguimos impedir que o terrorismo tivesse efetividade aqui, mas é uma tristeza porque isso mostra que o Brasil entrou na rota do terror. Você, como um brasileiro que esteve lá no olho do furacão, a que você atribui esse deslocamento para um país tão distante como o Brasil, que não tem tantas semelhanças culturais com a região do Oriente Médio? A que você atribui esse fato de que aqui em São Paulo nós tivemos o princípio de uma atividade terrorista? Olha, eu acredito que essa guerra que existe entre Israel e o Hamas, é bom a gente frisar que não é uma guerra entre Israel e o povo palestino. Tem muita gente boa, inocente, civis, que não tem culpa de nenhuma das atitudes do Hamas na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Mas essa guerra é entre o grupo terrorista e Israel. Eu falo que é uma guerra mais do que territorial, mas também a respeito do que Israel representa. O filho do Hamas, ele fala muito a respeito disso. Israel é o único país livre, democrático, defensor dos direitos humanos, das minorias, dentro do Oriente Médio. Então, toda essa representação que o Hezbollah e todos os grupos extremistas veem dentro do Oriente Médio como uma representação ocidental, contra valores que são escusos para eles, né? Então, assim, o Hezbollah não é a primeira vez que ele tenta atingir judeus fora de Israel. Na verdade, a gente lembra da década de 90, na AME, Associação Mútua Israelita, em Buenos Aires, onde mais de 200 pessoas morreram num atentado terrorista. Mas existem 2 fases desse conflito árabe-israelense ou palestino-israelense. Uma fase onde se tentava destruir Israel de fora para dentro, com forças e choques militares, e outra de dentro para fora, através do terror. Se Israel militarmente não pode ser destruído, a gente vai implantar o terror até que eles sejam subjugados à nossa vontade.